Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos discutir sobre a temática de distribuição eletrônica. Na nossa videoaula anterior, nós discutimos sobre as implicações do modelo de Bohr, vimos as evoluções dentro da mecânica quântica que nos leva ao modelo atômico quântico, na qual se dá por meio da solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, e vimos que a solução dessa equação traz consigo uma resposta, que é uma função de onda, e a função de onda tem a ela associado alguns números, que são ditos números quânticos. Nós vimos, né, a interpretação desses três números quânticos que provém da equação de Schrödinger para um significado físico no átomo, e vimos ainda também um quarto número quântico que não vem da equação de Schrödinger, mas é necessário para descrever o elétron. E, em função desses números quânticos e a implicação dos números quânticos, agora nós vamos falar sobre como os elétrons estão organizados dentro dessa lógica que é feita através dos números quânticos. E nós começamos a ver na nossa última videoaula que o número quântico principal, que é o n, descreve um nível de energia. O número quântico secundário, né, ou o número quântico de momento angular, ele descreve os subníveis, que podem ser descritos cada número por uma letra. E ainda vimos que para cada subnível nós temos valores de ml, que é o terceiro número quântico, que descreve os orbitais presentes em um dado subnível. Então, hoje nós vamos entender como essa sistemática aqui por trás dos números quânticos, ela é a forma na qual nós podemos tentar organizar ou distribuir no espaço os elétrons de um dado átomo. Então, para a gente começar a pensar, né, em como distribuir elétrons, a gente vai falar do átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio, né? Nós já sabemos lá do modelo de Bohr, né, que que os valores de n estão associados à energia, né? Então, quanto maior o valor de n, maior vai ser a energia daquele dado nível, né? E agora nós vamos tentar organizar, né, produzir um diagrama para poder descrever a energia dos orbitais e, assim, colocar os elétrons nesses orbitais. Para o átomo de hidrogênio, né, é muito simples, uma vez que nós estamos considerando que orbitais que estão em um mesmo N, eles possuem a mesma energia. Como nós podemos observar aqui, ó, cada quadrícula ela representa um orbital, e quando n igual a 2, os orbitais, o orbital 2s e os orbitais 2p, eles estão no mesmo nível de energia. Isso significa, né, a gente diz aqui na química, que esses orbitais são orbitais degenerados, ou seja, que possuem a mesma energia. E a gente também observa, né, assim como nós vimos lá no modelo de Bohr, e aqui também considerando no modelo quântico, que à medida que n aumenta, a diferença de energia entre os níveis ela também se torna menor. Então, entre n igual a 1 e n igual a 2, nós temos uma energia considerável, né? Agora, entre n igual a 2 para n igual a 3, essa energia diminui e assim por diante. Para o diagrama do átomo de hidrogênio, né, é muito simples nós pensarmos então nessa distribuição eletrônica ou configuração eletrônica desse átomo. Uma vez que seu número atômico é 1, ou seja, ele tem um próton, para ser um átomo eletricamente neutro, ele tem que ter um elétron. E quais seriam agora, né, se nós colocarmos esse um elétron aqui no orbital de menor energia, né, que seria o orbital 1s, quais seriam os números quânticos que representam esse único elétron aqui nesse orbital 1s, né? Se ele está num orbital do tipo 1s, o 1, né, indica que o seu número quântico principal, n, é igual a 1. Se n é igual a 1, nós temos de 0 a n-1 valores para L, né? Se n igual a 1 ou é 0, ou n-1 seria 0, né? Então, L só pode ser igual a 0. E a L igual a 0 está associada à letra S aqui na química. E a gente sabe que ml, né, vai variar de menos L até mais L. Como L é igual a 0, ml é igual a 0. E a gente sabe que o quarto número quântico, que é o número quântico de spin, ele tem dois possíveis valores associados a ele, ou o valor mais meio ou o valor menos meio. Então, quando a gente descreve
a distribuição ou configuração eletrônica do átomo de hidrogênio como 1s1, nós estamos dizendo que com um 1 aqui do lado esquerdo dessa representação, nós estamos dizendo qual é o nível de energia desse dado elétron. Quando nós estamos falando que ele está no orbital do tipo S, né, nós estamos falando quanto ao número quântico de momento angular, que representa o seu subnível. E quando a gente coloca aqui em sobrescrito, né, um número, né, que no caso é 1, nós estamos representando a quantidade de elétrons nesse dado orbital, que no caso, para o átomo de hidrogênio, seria 1, beleza? E os números quânticos, né, que estão determinando esse 1 elétron podem ser n igual a 1, L igual a 0, ML igual a 0 e MS pode adotar um valor de mais meio ou menos meio, ok? Ele é aleatório. Porém, pessoal, essa descrição da configuração eletrônica, das energias dos orbitais para os átomos polieletrônicos ou multieletrônicos, ou seja, aqueles que possuem mais de um elétron, ele não vai ser semelhante ao do átomo de hidrogênio. Ele é muito mais complexo do que o do átomo de hidrogênio. Por quê? Agora nós temos que pensar, né, que o átomo de hidrogênio, o nível de energia do orbital depende apenas do número quântico principal. Ou seja, os subníveis, por exemplo, 2s, 2p, 3s, 3p e 3d, eles vão ter a mesma energia, né? Eles vão ser degenerados. Agora, num átomo polieletrônico, existe a repulsão elétron-elétron, né? Nós temos ali uma quantidade de elétrons superiores. Isso faz com que as diferenças de energias aqui entre os subníveis, elas sejam diferentes dentro de um mesmo nível, ou seja, orbitais de um mesmo tipo, né? Ou orbitais em um mesmo nível, como por exemplo, o 2s vai ter energia diferente do 2p. E entender o porquê disso, nós temos que considerar, né, essas forças entre os elétrons e também como essas forças são afetadas pela forma dos orbitais. Então, para um átomo polieletrônico, reparem que a gente tem uma quebra da degeneração, ou seja, a gente não tem mais orbitais, né? Todos os orbitais com uma mesma energia, como por exemplo aqui, orbitais 2s vão ter energia menor do que os 2p, os 3s menor do que os 3p e algumas outras modificações que nós vamos entender o porquê. Mas isso se dá principalmente por esses dois efeitos, que seriam o efeito da interação entre os elétrons nos diferentes orbitais e também a forma na qual esses orbitais são afetados por essa presença dos elétrons. Esse primeiro fenômeno, né, ou esse primeiro causador dessa diferença de energia, está ligado à repulsão elétron-elétron, né? Se a gente pensar num elétron que está num nível de energia mais externo, né, nós temos, além da força de atração em relação ao núcleo, aqui com carga Z, nós temos as forças de repulsão para com os elétrons que estão em um nível mais interno, né? E quando a gente considera essa força de repulsão que existe entre os elétrons, nós vamos perceber que, na verdade, a carga nuclear que é sentida por um elétron mais externo, ela vai ser muito diferente da carga nuclear sentida por um elétron mais interno, né? Que é o que a gente chama de fenômeno de carga nuclear efetiva. Então, cada elétron, né, ele experimenta uma força de repulsão resultante dos demais elétrons. Então, a gente tem que levar em consideração essa força de repulsão elétron-elétron, que é chamada de blindagem, ou fenômeno de blindagem. E aí, nós podemos até mesmo estimar a carga nuclear efetiva sentida por um elétron se nós fizermos uma consideração que seria a carga nuclear real, né, a quantidade de prótons presente no núcleo, menos uma constante de blindagem, que vai variar de acordo com a posição do elétron em um dado átomo, beleza? E esse efeito de blindagem, né, ele tem, de certa forma, uma resultante que é diminuir ou reduzir efetivamente a força de atração entre elétrons mais externos, né, ou elétrons que estão dentro de um átomo, para com o núcleo.
E além desse efeito da blindagem, né, que seria essa repulsão elétron-elétron, que faz com que elétrons mais externos sintam uma carga nuclear diferente da em si representada pela quantidade de prótons, né, que possui uma carga nuclear efetiva, nós temos um segundo fenômeno que também é responsável pelas diferentes energias lá dos orbitais, que é chamado o efeito de penetração. Se nós lembrarmos lá da forma, né, dos nossos orbitais, né, os orbitais do tipo S têm uma distribuição do tipo esférica, né, então eles seriam esferas. Os orbitais do tipo P, né, eles são descritos por lóbulos que estão sobre os eixos. E os orbitais D, né, eles também teriam essa distribuição de lóbulos, né, sejam eles sobre os eixos ou em planos bissecantes, né? A forma dos orbitais vai afetar a distribuição eletrônica de um dado elétron em função da distância do núcleo, né? Se nós pensarmos em um elétron em um orbital S, né, de qualquer camada, ele vai ser encontrado numa região muito mais próxima do núcleo. Nós vamos lembrar aí que a função de onda ao quadrado, né, que descreve a densidade eletrônica de um dado orbital, para um orbital S, ela é diferente de zero lá próximo do núcleo. Então, ó, se a gente olha aqui no gráfico, né, de distância do núcleo, aqui no eixo X e no eixo Y, a densidade eletrônica da camada, um orbital 1s, ó, ele tem uma distribuição eletrônica diferente de zero, muito próximo lá do núcleo, beleza? Ou seja, aqui muito próximo do núcleo, ele tem uma alta densidade eletrônica, ou seja, uma alta probabilidade de ser encontrado o elétron. Quando a gente pensa, né, num elétron do tipo P, ele penetra menos no átomo em relação aos orbitais do tipo, dos elétrons no orbital do tipo S. Porque o momento angular desse orbital, ou seja, a forma desse orbital, que é diferente do S, né, ela impede essa aproximação do elétron em relação ao núcleo. Ou seja, aqui, né, na distribuição em lóbulos, nós não temos uma grande chance de encontrar o elétron muito próximo do núcleo. Se a gente olha aqui na curva, né, de distribuição, ó, se a gente observar aqui, ó, essa curva que descreve a densidade eletrônica em relação à distância do núcleo, a maior probabilidade, né, de encontrar um elétron em orbital P, ela está mais distante lá do núcleo. Isso faz então que um elétron P ele tenha um efeito menos penetrante e ele está efetivamente, né, blindado em relação ao núcleo, ou seja, ele experimenta uma carga nuclear efetiva menor do que um elétron que está lá no orbital S. Em outras palavras, né, um elétron S ele está mais firmemente ligado ao núcleo do que um elétron P. E eles vão ter energias, os elétrons S, né, vão ter energia ligeiramente menor do que os elétrons em orbitais P. E, consequentemente, se a gente pensar agora nos orbitais D, nós vamos pensar ainda mais em distribuição eletrônica, ou seja, probabilidade de encontrar o elétron mais distante do núcleo, ou seja, um menor efeito de penetração. E isso também faz com que esses elétrons D tenham energias maiores do que os orbitais P e do que os orbitais S. Ou seja, né, quanto maior é o efeito de penetração de um dado elétron em um dado orbital, menor vai ser a sua energia. Então, elétrons em orbitais S vão ter menor energia do que elétrons P, do que elétrons D e, consequentemente, do que elétrons F. Isso estabelece, né, uma ordem de energia dos orbitais, estando, vamos pensar, em um mesmo valor de N, né, em um mesmo nível, ou em uma mesma camada, que diz que orbitais S vão ter menor energia do que orbitais P, do que orbitais D, do que orbitais F. Ou seja, a gente não tem todos esses orbitais com o mesmo valor de N em uma mesma energia, porque existe o efeito da blindagem dos elétrons associado ao efeito da penetração desses elétrons devido à forma desses orbitais. E esses dois efeitos combinados, né, vão justificar o porquê nós temos energias diferentes para orbitais que estão em um mesmo nível, né? Igual aqui 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p e assim por diante.
Então, agora que nós já entendemos que existem dois fenômenos, né, que justificam a quebra da degenerescência entre orbitais de um mesmo valor de n, né, que é o efeito da blindagem e da penetração, e que o diagrama de configuração eletrônica, né, de um átomo de hidrogênio é diferente para os demais átomos que são polieletrônicos, como que nós vamos começar a distribuir esses elétrons nesses orbitais, né, nesses diferentes níveis de energia? Então, eu vou pegar um átomo aleatório aqui, que seria o berílio, que tem número atômico 4, ou seja, ele tem 4 prótons. Para ser eletricamente neutro, ele tem 4 elétrons. Como que eu iria distribuir esses 4 elétrons? Vamos chutar aqui, né? Vamos distribuir esses 4 elétrons aqui, todos colocados num orbital 1s? Será que isso é possível? Ou será que eu posso colocar infinitos elétrons em um mesmo orbital? Será que todos esses elétrons vão ter o mesmo valor de ms, ou seja, todos com orientação para cima, ou seja, um valor de ms ou mais meio ou menos meio? Nós não podemos simplesmente colocar elétrons aleatoriamente em orbitais. Nós temos umas certas regras a serem seguidas que vão descrever para a gente o que é a distribuição ou a configuração eletrônica de um átomo. Essas regras, né, para a configuração eletrônica de um átomo, elas são extremamente importantes porque existem as limitações nos valores dos números quânticos, né, que levam ao desenvolvimento do princípio de Aufbau, que do alemão lá significa estrutura, edificação, né? Pelo qual a estrutura dos elétrons em átomos resulta num aumento contínuo dos seus números quânticos, tá? Então, esse princípio de Aufbau, né, da construção, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar dele diz que num estado fundamental, um átomo com muitos elétrons, ele vai buscar a disposição dos seus elétrons de modo a tornar a energia total desse átomo o menor possível. Ou seja, eu vou distribuir os elétrons em busca de um átomo com a menor energia possível, ou seja, um estado mais estável em termos de energia. Então, eu vou sempre partir, consequentemente, né, de níveis, né, de menores valores de N e L, vão ser preenchidos primeiro, para depois passar para os de maiores energia. Então, eu sempre começo com a distribuição eletrônica de elétrons, né, de um estado de menor energia para os de maior energia. Além disso, nós temos outros dois pilares, né, do princípio de Aufbau, que seria o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund. O princípio de exclusão de Pauli, ele fala quanto a quantidade de elétrons possíveis em um mesmo orbital. E ele diz o seguinte, né? Que 2 elétrons em um mesmo orbital, ou 2 elétrons em um mesmo átomo, não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. É o princípio dele. Ou seja, além disso, ele descreve, né, indiretamente que nenhum orbital pode conter 2 ou mais elétrons. Nós vamos ver por que aqui na descrição dos números quânticos. E quando 2 elétrons, né, eles ocupam o mesmo orbital, os seus spins, ou seja, o seu ms, né, o seu quarto número quântico, eles devem estar emparelhados, ou seja, eles devem ter valores diferentes. Então, vamos analisar o átomo de hélio. O hélio, ele tem 2 elétrons, e aí esses 2 elétrons iriam ocupar o orbital 1s, né, que é o orbital de menor energia. Para colocar esses 2 elétrons lá no orbital 1s, nós teríamos 3 possibilidades. Nós poderíamos deixar esses 2 elétrons paralelos, né, emparelhar, né, esses elétrons de forma paralela. Para o hélio, então, a gente teria 3 possibilidades para dispor esses elétrons. Nós poderíamos pensar nesses 2 elétrons, né, com spins paralelos, ou seja, os mesmos valores de spin, sejam eles, né, 2 para cima ou para baixo, ou seja, mais meio, menos meio. Ou ainda nós poderíamos emparelhar eles de forma antiparalela, né? Ou seja, um valor de ms e outro valor de ms, né? E aí, se a gente olhar a descrição dos números quânticos, né?
cada elétron, né, poderia ser descrito, né, por um valor de n igual a 1, L igual a 0, ml igual a 0, e ambos os elétrons aqui, tendo o mesmo valor de ms, né, teriam ms igual a mais meio, por exemplo. Ou seja, nós estaríamos violando esse princípio de exclusão de Pauli, uma vez que dois elétrons em um mesmo átomo não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos, ou seja, eles têm que se diferenciar em pelo menos um desses números. E em um mesmo orbital, a única possibilidade de diferenciação desse número quântico seria através do valor de ms. Ou seja, a melhor possibilidade, né, para a gente atender esse princípio de exclusão de Pauli, seria emparelhar esses elétrons com spins antiparalelos, ou seja, um spin com valor de mais meio e outro spin de valor menos meio, né? Então, esse princípio da exclusão de Pauli, ele traz para nós duas importantes informações, que podem caber no máximo 2 elétrons em cada orbital, porque só existem dois possíveis valores de ms, né, mais meio e menos meio, e que dois elétrons que ocupam esse mesmo orbital, eles consequentemente têm que ter spins diferentes, né? Ou seja, seus spins têm que estar emparelhados, né, com, vamos dizer, um spin para cima e um spin para baixo, representado aqui pelas setinhas, beleza? E aí, se nós pensarmos, né, nessas implicações que são tragas já pelo princípio de exclusão de Pauli, em relação aos demais orbitais, vamos relembrar quantos orbitais nós temos, né, em cada subnível. A gente sabe que N, né, que é a energia, que é o primeiro número quântico, ela determina o valor de L, que L varia de 0 até N-1, e que ml depende de L, sendo seus valores de menos L até mais L, né? Então, se a gente pensar independente aqui do valor de n, né? Se L igual a zero, nós temos um orbital do tipo S, né? Cada valor de L tem a ele atribuído uma letra. Um subnível, né, do tipo S. Esse subnível do tipo S, ele só tem um possível valor de ml, que é zero. Então, a gente só tem um orbital do tipo S, beleza. Já quando L igual a 1, né, seria subnível do tipo P, nós temos três valores possíveis de ml, menos 1, 0 e 1. Isso implica em três orbitais nesse subnível, ou seja, nós temos três possíveis orbitais do tipo P. Já para L igual a 2, né, que representa a letra D, nós temos cinco possíveis valores de ml, ou seja, nós temos cinco possíveis orbitais do tipo D. E para L igual a 3, nós temos a letra F e nós temos 7 valores de ml possível, ou seja, nós temos 7 possíveis orbitais do tipo S, do tipo F. E se nós pensarmos agora que cada orbital pode ocupar, né, ou pode ser ocupado por no máximo 2 elétrons, né, nós podemos dizer então que os orbitais S sempre vão ter no máximo 2 elétrons. Como nós temos três orbitais do tipo P, cada orbital P, né, seja ele Px, Py, Pz, pode comportar no máximo 2 elétrons, totalizando então uma quantidade total, né, de 6 elétrons nos orbitais P. E nos orbitais D, né, cada orbital pode comportar 2 elétrons, nós temos 5 possíveis orbitais, então o total de elétrons possíveis, né, em orbitais do tipo D, no subnível D, seria 10 elétrons. E para os orbitais F, no máximo 14, né, uma vez que nós temos 7 orbitais. Então, se a gente fizesse, né, uma ideia de distribuição desses elétrons, né, emparelhados, de acordo com o princípio de exclusão de Pauli, nós teríamos aí, para cada subnível, para o subnível S, o número máximo de elétrons seria igual a 2. O subnível P, o número máximo de elétrons igual a 6. O subnível D, o número máximo de elétrons igual a 10. E o subnível F, o número máximo de elétrons igual a 14. Então, agora a gente pode começar a pensar na distribuição eletrônica de alguns átomos simples, né? Como nós já vimos do átomo de hidrogênio, já sabemos a descrição, né, dos números quânticos desse único elétron que o átomo de hidrogênio tem. Agora, se a gente pensar no átomo de hélio, né, que era o que a gente estava usando como exemplo lá no princípio de exclusão de Pauli, né? Cada elétron, né, vai ser descrito pelo conjunto de números quânticos n igual a 1, L igual a 0, ml igual a 0
e aí um com ms mais meio e o outro com ms menos meio. E a sua configuração eletrônica seria, né, 1s2, indicando aqui que nós teríamos 2 elétrons ocupando esse subnível S no nível 1. E na situação do hélio, né, como a primeira camada só tem um orbital s, né, e ele está totalmente ocupado, o hélio no seu estado fundamental, né, ele tem uma que a gente chama de camada fechada ou camada completa. Isso é, o número de elétrons nessa camada é o máximo permitido pelo princípio de exclusão de Pauli. Por isso que o hélio faz parte dos gases nobres, que nós vamos entender, né, que essa nobreza está associada à sua camada mais externa estar completa por elétrons, né? Agora, quando a gente pensa no lítio, que é o próximo átomo da tabela periódica, né, com o número atômico igual a 3, ou seja, ele tem 3 elétrons, nós vamos ver o seguinte: seguindo a ordem de energia, nós vamos começar primeiro distribuindo os elétrons aqui no orbital 1s, ou seja, 2 elétrons, né, ocupando esse subnível, a camada 1 do subnível 1s. Esses elétrons vão estar emparelhados. E aí nós temos um terceiro elétron, né? Esse terceiro elétron vai para o próximo orbital de menor energia, que é o 2s pelo nosso diagrama. E a sua distribuição eletrônica, né, ou configuração eletrônica no estado fundamental, ou seja, de menor energia, seria 1s2, 2s1, beleza? Sendo que, né, lá nos orbitais s nós temos elétrons emparelhados, e aqui no orbital 2s nós temos um elétron desemparelhado. E aí, elétrons desemparelhados chamam atenção para um tipo de característica ou de propriedade que a gente já vai dar uma adiantada, que é o comportamento magnético dos átomos. Quando nós temos a situação de elétrons desemparelhados, ou seja, uma substância ou um dado átomo que possui elétrons desemparelhados, elas vão ter um comportamento magnético chamado do tipo paramagnetismo, ou seja, elas vão ser classificadas como substâncias ou átomos paramagnéticos, em que, na presença de um campo magnético, né, nós observamos que essa dada substância ou esse dado átomo, ele atrai as linhas de força descritas pelo campo magnético, né? Já quando nós temos uma substância ou um átomo que possui elétrons emparelhados, né? Na presença de um campo magnético, a gente observa que esse dado átomo, substância, ele vai repelir as linhas de força desse campo. E esse tipo de comportamento, né, ele pode ser previsto através da distribuição eletrônica dos átomos, ou até mesmo feito através de medidas, né, das propriedades magnéticas, que vão evidenciar a configuração eletrônica de um dado átomo ou dessa espécie como um todo, beleza? Então, espécies com elétrons desemparelhados vão ser paramagnéticas ou vão ter um comportamento paramagnético, e espécies ou átomos, né, que possuem elétrons emparelhados, né, na sua distribuição eletrônica, vão ter um comportamento diamagnético. Então, agora que a gente já viu, né, o princípio de exclusão de Pauli e nós já sabemos a ordem energética dos orbitais, né, nós podemos sistematizar essas duas premissas no que a gente chama, né, lá no diagrama de Aufbau, né, que é o da construção. E esse diagrama, eles são, né, nas quais os elétrons são distribuídos nas subcamadas, né, em ordem crescente de N mais L. E, além disso, nós usamos um método que é chamado mnemônico da configuração eletrônica, que é esse diagrama das diagonais, na qual as diagonais elas indicam a ordem energética e a ordem de preenchimento desses orbitais. Então, a gente sempre começa né, nesse diagrama das diagonais, preenchendo os orbitais 1s, em seguida a gente pega a diagonal e volta, preenchendo orbitais do tipo 2s, a gente segue em direção da diagonal e preenche orbitais 2p, em seguida a gente preenche orbitais 2s, seguindo a diagonal, nós voltamos e preenchemos orbitais 3p, em seguida orbitais 4s, voltamos na diagonal, preenchemos 3d, depois 4p, 5s, voltamos na diagonal, vamos para os 4d, 5p, 6s e assim por diante, seguindo as diagonais. E lembrando que
cada subnível, né? Ou a gente lembrando, quando a gente vê o diagrama descrito dessa forma, com o subnível S com 2 elétrons, o P com 6, o D com 10 e o F com 14, eles estão indicando, né, a quantidade máxima de elétrons que pode ser disposta em cada um desses subníveis, beleza? E seguindo então a ordem energética das diagonais, a gente pode ir distribuindo os elétrons, além de saber a quantidade máxima, né, de elétrons previstas em cada um desses subníveis. Então, a gente pode, né, prever a distribuição eletrônica do hidrogênio, como a gente já viu, né, um S, então um elétron aqui nesse orbital, um S. Do hélio, né, a gente vai acomodar 2 elétrons no máximo aqui nesses primeiros dois orbitais, nesse primeiro orbital, que é o 2S, que é o S. O lítio, a gente já ocupa o 2E, um S, né? Em seguida a gente parte para o 2S, acomodando o terceiro elétron. O berílio, né? São 4 elétrons, 2 aqui no 1S e 2 emparelhados aqui no 2S. Para o boro, tem 5 elétrons, 2 aqui e 1 lá no P. E o carbono, hein? O carbono a gente vai colocar 2 aqui no 1S, 2 no 2S e agora aqui no 2P, hein? A gente vai dispor. Como que a gente vai dispor esses elétrons? Será que a gente emparelha ele aqui no mesmo orbital? Ou será que a gente coloca eles desemparelhados em diferentes orbitais, né? Essa é são duas possibilidades, né, de acomodar os elétrons para, no caso aqui da situação do carbono, né? E qual que vai ser a situação de melhor configuração eletrônica, ou seja, de menor energia para esse átomo? Nós vamos observar, né, que aí nós vamos ter a terceiro pilar da construção, né, do princípio de Hofball, que é a regra de Hund, que vai dizer quanto a essa possibilidade de emparelhar ou não elétrons em orbitais de mesma energia. E aí, para entender por que o carbono prefere uma distribuição eletrônica na qual ele não emparelha os seus elétrons, mas sim coloca eles em diferentes orbitais com o mesmo valores de ms, né? Nós vamos ter que entender essa regra. Essa regra de Hund, ela diz o seguinte, que o arranjo mais estável para o elétron é aquele com o número máximo de elétrons desemparelhados, com o mesmo sentido de spin, ou seja, spin para cima ou spin para baixo, né? E esse arranjo torna essa energia total do átomo tão baixa quanto possível, ou seja, uma menor energia, ou seja, um estado mais estável de energia. E isso significa que a gente vai ter uma menor energia quando é otimizada ou é atingida a maximização do número de elétrons com os mesmos spins. E aí, no caso do átomo do carbono, né? A gente já viu lá a distribuição no 1s, no 2s. No 2p, essa possibilidade de maximizar elétrons desemparelhados com o mesmo sentido de spin seria colocar esses elétrons em orbitais diferentes com o mesmo sentido de spin ou com o mesmo valor de spin, ou seja, maximizando o número de elétrons com o mesmo spin ou elétrons desemparelhados, né? Porém, para entender por que a regra de Hund, né, ela prevê essa ideia de elétrons desemparelhados, a gente tem uma outra forma de descrever essa regra de Hund, que é dizer que a regra de Hund, na verdade, é a regra da multiplicidade máxima. A multiplicidade máxima, ela determina que os elétrons eles sejam posicionados em seus orbitais a fim de obter a máxima rotação total possível, ou seja, um número máximo de rotações paralelas possíveis para os elétrons. Então, 2 elétrons em um mesmo orbital, eles têm uma energia maior do que 2 elétrons em orbitais diferentes, por conta da repulsão eletrostática. Essa ideia de multiplicidade de rotações, pessoal, na verdade, ela é calculada quando a gente leva em conta o número de elétrons emparelhados, né, mais um, ou seja, n mais um. Então, quando eu tenho um único elétron desemparelhado, né, eu tenho duas possibilidades de multiplicidade. Seria o spin para cima ou o spin para baixo, duas possibilidades de rotação. Agora, quando eu tenho 2 elétrons desemparelhados dispostos, né, em orbitais diferentes, eu teria n mais 1, né, então 2 mais 1,
três multiplicidades, ou seja, três possibilidades de rotação paralelas para esses elétrons. Quando a gente teria três elétrons desemparelhados, nós teríamos uma multiplicidade de 4, dois elétrons 3, e assim por diante nas situações aqui descritas para os orbitais p, por exemplo, beleza? E a regra de Hund, ela visa essa múltipla ou essa máxima multiplicidade dessas rotações. E o que isso significa, né? Vamos analisar a possibilidade lá, levando o átomo de carbono como exemplo, né? Os orbitais p aqui, onde nós teríamos esses dois elétrons. Se nós, então, temos três possibilidades na qual os elétrons estão emparelhados em um mesmo orbital, os elétrons estão em diferentes orbitais, mas ainda estão com valores de ms, né, contrários, diferentes, ou uma terceira possibilidade, na qual eles estão em orbitais diferentes, mas com o mesmo valor de ms, beleza? Quando nós olhamos para a situação 1, né, a situação 1 e a situação 2, elas levam em conta o que a gente chama de energia coulombiana de repulsão, que é uma consequência, né, da repulsão entre elétrons em um mesmo orbital, principalmente aqui em 1, né, porque esses orbitais estão dentro de um mesmo espaço, né, ou estão ali previstos dentro de um mesmo espaço, que seria o mesmo orbital. Como resultado dessa força repulsiva, né, nós temos um favorecimento dos elétrons ficarem em regiões diferentes, ou seja, se a gente comparar a energia da situação 1 com a situação 2, a situação 2 tem uma menor energia, porque agora os elétrons não vão sofrer tanto dessa questão da energia de repulsão coulombiana. Agora, o nosso terceiro estado, né, na qual eles já estão em diferentes orbitais e possuem o mesmo valor de ms, ou seja, o mesmo valor de spin, maximizando assim os mesmos valores de spin, segundo a regra de Hund, nós temos a ele associada aquela questão das rotações, né, ou multiplicidade de troca, que é a energia de troca. A energia de troca, ela decorre de considerações puramente da mecânica quântica, tá? E essa energia depende desse número de possíveis trocas entre dois elétrons de uma mesma energia e de mesmo spin, que seria a nossa situação aqui. Os elétrons, então, nessa situação 3, eles possuem o mesmo spin, né? Estão em orbitais diferentes, mas eles são indistinguíveis uns dos outros. Mas se a gente tentar, né, determinar, né, colocar esses elétrons de certa forma especificados, né, se eu chamar esse elétron aqui de A e esse elétron de B, existem, né, dentro dessas possibilidades de troca, né, de rotações, eu poderia pensar que A está aqui e B está aqui, e uma outra possibilidade de troca, né, de elétrons paralelos seria B estando aqui e A estando aqui. E como há duas maneiras possíveis, né, para a gente organizar esses elétrons, há um par possível de trocas disponíveis nesses dois estados, né? E essa energia de troca associada envolvida, ela traz uma estabilidade energética para esses estados eletrônicos, o que favorece, então, essa rotação paralela, ou seja, você manter os spins no mesmo valor, ao invés do estado 2 ou em relação ao estado 1 aqui. Então, toda vez que a gente tem essa possibilidade de energia de troca, né, que é um fenômeno quântico, nós temos uma estabilidade desse nível eletrônico, ou seja, a gente tem uma menor energia, que é o que Hund, né, descreve lá na sua regra, quando ele diz que nós vamos preferir manter os elétrons desemparelhados, né, ou seja, em orbitais diferentes, com o mesmo valor de spin, maximizando assim os valores de mesmo spin. E se a gente comparar em termos de energia, né, aquelas três possibilidades, o primeiro estado, que são os elétrons emparelhados, sofre da repulsão coulombiana, né, de energia coulombiana. O segundo estado estaria aqui no intermédio, e o terceiro estado, que maximiza a possibilidade de rotações, tem a ele associada essa energia de troca que estabiliza esse estado e leva ele a ser o estado mais estável. Então, de forma geral, né, a gente pode pensar na regra de Hund, que quando os orbitais são degenerados, ou seja, têm a mesma energia, tanto a energia coulombiana quanto a energia de troca vão favorecer essas configurações desemparelhadas em detrimento das configurações emparelhadas, ou seja, a gente vai buscar a máxima multiplicidade ou de forma mais simples, a gente maximiza a quantidade de elétrons desemparelhados, beleza?
Então, né, lá para o carbono, a configuração eletrônica seria, né, 1s2, 2s2, 2p2, sendo que cada elétron nos orbitais p vai ocupar, cada um desses dois elétrons vai ocupar um orbital p com, spins, com os spins de mesmo valor. Então, agora, só para a gente trabalhar um pouco, eu convido vocês a fazer uma pausa no vídeo e descrever aqui a configuração eletrônica do hélio, do neônio e do argônio. Então, vamos lá? O hélio tem número atômico, né? Z igual a 2. Isso significa que se ele é um átomo eletricamente, né, eletricamente neutro, ele tem 2 elétrons. Então, seguindo, né, o diagrama das diagonais, eu vou começar a minha distribuição aqui pelo orbital 1s. Eu sei que o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14, beleza? Então, se eu tenho 2 elétrons, e se o 1s, né, comporta no máximo 2 elétrons, a sua distribuição eletrônica vai ser 1s2, beleza? Agora vamos para o do neônio, né? Número atômico, ou seja, Z igual a 10, ou seja, ele tem 10 prótons. Se ele tem 10 prótons e é eletricamente neutro, ele tem, então, 10 elétrons. Então, vamos distribuir esses 10 elétrons, né? Então, lembrando aqui, ó, começando pelo 1s2. O próximo nível é 2s, que, né, comporta no máximo 2 também, então 2s2. Então, já temos 4 aqui. Próximo, 2p. O P comporta no máximo 6 elétrons, né? Eu já tenho 4, faltam 6 para 10, né? Então, 2p6, beleza? Já fiz aqui a configuração eletrônica do neônio. Agora, do argônio, né? Número atômico 18, ou seja, 18 elétrons, né? Então, vamos distribuir esses 18 elétrons, seguindo a ordem aqui. Então, a gente já sabe, né? 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10 elétrons. Depois do P, nós temos o 3s, que comporta no máximo 2, né? Então, 3s2. Depois do 3s, nós vemos aqui o 3p. 3p comporta no máximo 6, né? Nós já distribuímos 10, 12, nos faltam 6, né? Então, cabem esses 6 aqui. Então, a nossa distribuição eletrônica seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, beleza? De forma simples, né, a gente fez a distribuição eletrônica do hélio, do neônio e do argônio, que são elementos, né, átomos de elementos que são considerados gases nobres. Porque se nós olharmos em termos, né, da quantidade de elétrons na camada mais externa, no nível mais externo, né, o hélio tem 2, o neônio, né, aqui ó, teria 8, né, 2 mais 6, e o argônio, aqui também, ó, pensando no seu N, no maior N, né, que seria N igual a 3, também tem 8 elétrons na sua camada mais externa, né? Isso vai nos levar mais à frente à ideia, né, da regra do octeto, e também nós vamos perceber que esses átomos, desses elementos, têm uma alta estabilidade eletrônica, por possuírem 8 elétrons na sua camada de valência. E esses átomos, né, dos gases nobres, eles vão também nos possibilitar uma forma diferente de escrever a configuração eletrônica, né? Porque imagina você fazer a configuração eletrônica de um átomo lá que tem número atômico, por exemplo, 87. Ou seja, você distribuir 87 elétrons, ia ficar uma distribuição eletrônica enorme, né? Então, a gente tem uma forma que é chamada de configuração eletrônica condensada, na qual a gente usa o que a gente chama de cerne de gás nobre. Como assim, né? O átomo de hidrogênio tem configuração eletrônica 1s2, beleza. O hélio, né, tem configuração eletrônica, o hidrogênio tem configuração eletrônica 1s1, o hélio tem configuração eletrônica 1s2, né? O hélio é o primeiro gás nobre. O hélio tem a sua o primeiro nível, né, que é N igual a 1, ele está completo de elétrons, né? Ele cabe no máximo 2 elétrons. Então, eu poderia descrever do próximo elemento, que seria o lítio, que tem configuração 1s2, 2s1, ao invés de escrever 1s2, 2s1, eu utilizo a cerne do gás nobre, que é utilizar do símbolo do gás nobre entre chaves, para dizer que
A configuração eletrônica do resto, né, que não está aqui escrito, na verdade é a configuração eletrônica desse átomo de gás nobre. Então seria um S2. Para o lítio, né, para o berílio, para o boro, para o carbono, isso também não faz tanto sentido, porque ainda é pequena a distribuição eletrônica, né? Agora, quando a gente pensa aqui, por exemplo, no magnésio, que seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, se a gente olhar essa parte aqui, ó, da configuração eletrônica, ela é idêntica à configuração eletrônica do neônio. Então, eu poderia usar essa descrição, né, de configuração eletrônica condensada, que é a de CERN, dizendo que isso aqui, ó, é a configuração eletrônica do neônio e que o resto, né, é o 3s2 para descrever o magnésio, beleza? E aí, assim por diante. O fósforo também eu poderia usar a configuração eletrônica do neônio, de gás nobre, ó, e completar com o que falta, que seria 2s2, 3p3. Então, para o cálcio, né, a gente poderia observar aqui que a gente tem a configuração eletrônica daqui até aqui, ó, referente ao argônio e 4s2. Então, a gente poderia escrever a configuração condensada, né, como argônio 4s2. Nas tabelas periódicas, vocês vão ver muito quando elas vêm a distribuição eletrônica, ela é feita utilizando essa forma condensada, que é a da CERN de gás nobre. E aí, como que a gente faria, por exemplo, aqui, ó, a do rubídio, né? O rubídio tem número atômico 37, né? Tá aqui, ó, no quinto período, né? Se ele está no quinto período, eu vou usar a cerne de gás nobre do nível anterior, né? Do período 4, que seria o criptônio. Então, seria criptônio 5s1, que então toda essa distribuição eletrônica aqui, ó, seria semelhante à do criptônio, beleza? Então, é só a gente olhar, dado o período aqui da tabela periódica, a gente olha o gás nobre do período anterior e completa com os elétrons que faltam em relação à configuração eletrônica do átomo que nós estivermos escrevendo, beleza? Agora falando ainda de outros dois conceitos importantes que vêm por trás da configuração eletrônica, né? Nós temos o conceito de elétrons de valência e elétrons mais internos, ou elétrons de caroço, né? Quando a gente pensa na distribuição eletrônica, por exemplo, aqui do magnésio, né? Se nós olharmos os orbitais, né? Ou os níveis e subníveis com um maior valor de N, que no caso aqui seria 3, nós vamos dizer que esses elétrons que estão aqui no nível 3, no subnível S, eles compõem o que nós chamamos de elétrons de valência, que são os elétrons do nível mais externo, ou o nível eletrônico de maior valor de N do nosso átomo, que aqui não seria 3, né? E nós teríamos 2 elétrons. E os elétrons de valência, eles são muito importantes, né? Porque eles vão determinar todo o comportamento químico desse átomo frente à sua possibilidade de reação química com outros elementos. E além disso, eles vão explicar uma série de propriedades desses dados átomos, né? E até mesmo facilitar a forma de agrupar esses átomos de um dado elemento, como nós vamos ver lá na tabela periódica, né? Então, também lá quando a gente descreve, né, a cerne de gás nobre, a gente também está dando uma evidência, de certa forma, para esses elétrons de valência, né? E esses elétrons, né, que são de N menor do que o maior valor de N, né, do nosso átomo, né, como aqui no caso N igual a 2, N igual a 1, eles seriam considerados elétrons mais internos, os elétrons de caroço, que não participam quando, por exemplo, esse átomo está passando por um processo de reação química, tá? Agora, se a gente pensar lá para o fósforo, né? O nível de maior energia, né? O N seria igual a 3. Então, nós teríamos dois subníveis, né? O S e o P. Ou seja, esses 5 elétrons aqui, né? Os 2 do S e 3 do P, seriam os elétrons de valência do nosso átomo, beleza? Então, os elétrons de valência são aqueles contidos no nível eletrônico mais externo do nosso átomo. Agora a gente vai falar de configurações eletrônicas anômalas, ou seja, que não seguem, o diagrama das diagonais de forma fiel, assim, distribuindo os elétrons de forma fiel ao proposto no diagrama das diagonais. Um exemplo, né, de átomo com configuração eletrônica anômala é o cromo.
O que era se esperado, né, seguindo o diagrama das diagonais, seria uma distribuição eletrônica, né? Argônio, 4s2, 3d4, ou seja, preenchendo primeiro como um todo os orbitais 4s, depois passando para o preenchimento dos orbitais 3d, beleza? Só que o que se observa experimentalmente, né, é a configuração eletrônica do tipo 4s1, 3d5, ou seja, eu não preencho como um todo o orbital de menor energia, que é o 4s, e jogo um elétron lá para o orbital 3d, que é de maior energia. Ou seja, eu mantenho o orbital 4s incompleto, né? E para que o orbital 3D ele passe a ter 5, os orbitais 3D passem a ser ocupados por 5 elétrons. Quando nós observamos, né, essa configuração experimental, né, ela mostra, ela tem uma justificativa do porquê ela acontece. Ela não segue a regra, mas sim tende a esse comportamento. Se nós observarmos a distribuição eletrônica aqui, né, com as quadrículas, né, 4s1, 3d5, nós vamos observar que os orbitais 4s e 3d, eles vão estar semi-preenchidos, ou seja, eles têm metade da sua possível ocupação máxima, né? Um elétron para o S e 5 elétrons para os D, né, que comportam no máximo 10. E esse tipo de ocupação, né, ou seja, ter uma distribuição eletrônica com orbitais semi-preenchidos, ela traz consigo associada uma maior estabilidade. É como se essa configuração eletrônica, que é anômala, ela tivesse uma menor energia do que a prevista lá pelo diagrama das diagonais. Então, como nós sabemos lá pelo primeiro pilar, né, da construção do nosso diagrama de Aufbau e da distribuição eletrônica, da configuração eletrônica dos átomos, nós vamos sempre buscar uma configuração eletrônica de menor energia, ou seja, de maior estabilidade para esse dado átomo. Então, para esse caso do cromo, os orbitais semi-preenchidos trazem a ele associado uma menor energia, por isso essa configuração anômala. Com outro raciocínio, né, mas também com uma configuração anômala, nós temos o átomo de cobre, né, que tem 29 elétrons, e aí sua configuração eletrônica esperada, né, seria argônio 4s2, 3d9. Só que, experimentalmente, observa-se uma configuração eletrônica do tipo argônio 4s1, 3d10. Então, a gente pega um elétron que estaria aqui no 4s e joga ele lá para o 3d. E aí, o que a gente observa? Olha, agora aqui no cobre, nós vamos ter, né, ao jogar um elétron para cá, em vez de colocá-lo no 4s, a gente vai ter um orbital D totalmente preenchido. E esse comportamento, né, essa possibilidade, traz uma estabilidade maior ao átomo, ou seja, a configuração eletrônica ela vai ter uma menor energia quando ela for nesse formato aqui, ter um orbital D totalmente preenchido, em detrimento do preenchimento do orbital 4s, beleza? Esse tipo de anomalia, né, pessoal, ele pode ser explicado, a gente vai ver que eles acontecem principalmente nos elementos que têm orbitais D, os átomos que têm elétrons em orbitais D, né, principalmente os metais de transição e os de transição interna, porque quando nós vamos observando, né, o diagrama de energia para cada um dos orbitais, né, para cada um dos subníveis, com maior é o valor de N, a gente vai observando que a diferença, né, entre as energias dos subníveis, elas vão ficando cada vez menores, né? Então, para maiores valores de N, menor vai ser essa separação de energia entre os orbitais de diferentes valores de L, né? E essa menor diferença de energia faz com que, às vezes, alguns estados que trazem uma estabilidade maior para o átomo, ele faz com que ocorra uma pequena modificação nessa previsão das energias dos níveis, né? Essa é uma explicação simplificada, tá? Para esse tipo de fenômeno, que é justificada justamente por orbitais semi-preenchidos, trazendo uma maior estabilidade, orbitais totalmente preenchidos, trazendo também uma maior estabilidade para o átomo, né? Na verdade, essas configurações eletrônicas anômalas, né? Apesar de delas serem, elas não são assim exceções, porque elas são bastante comuns, principalmente quando a gente olha a distribuição eletrônica de átomos com subníveis D e F preenchidos ou semi-preenchidos, né?
A explicação mais completa, né, para esse fenômeno, né, leva tanto em conta os efeitos do aumento da carga nuclear, né, para esses átomos aqui que são os metais de transição, e também leva em conta aquela energia de elétrons que estão em um mesmo orbital, né, as interações entre elétrons que estão em um mesmo orbital. Isso leva, né, em conta as energias de repulsão coulombiana, a possibilidade da energia de troca, e essas configurações eletrônicas, né, anômalas, elas são resultado, né, de observações experimentais e de uma série de cálculos que tentam explicar em termos de energia porque elas tendem a fugir tendem a ter esse comportamento que é diferente lá do previsto pelo nosso diagrama das diagonais. Então, além do cromo, né, e do cobre, né, para situações de semi-preenchimento dos orbitais D, com configurações anômalas, nós temos o molibdênio, o nióbio. Para orbitais D totalmente preenchidos, né, com configurações anômalas, além do cobre, nós temos a prata, o paládio, o ouro e outros elementos também do bloco F que vão ter essa possibilidade tanto de orbitais semi-preenchidos ou preenchidos em configurações anômalas, ok? Então, para a gente finalizar, né, a gente tem que falar também da configuração eletrônica dos íons, né? Nós sabemos que íons são átomos que adquirem ou perdem elétrons, assim se tornando espécies com cargas elétricas, sendo que, né, os cátions são átomos que perderam elétrons, né, têm elétrons removidos do seu orbital com maior número quântico n, né? Então, se a gente pensar aqui na configuração eletrônica do átomo de lítio, né, que é 1s2, 1s2, 2s1, se ele formar um cátion, né, ou seja, se ele abrir mão de um elétron, esse um elétron vai ser retirado do orbital com um maior número quântico principal, ou seja, o maior valor de n seria 2 do 2s, né? Então a gente tira esse um elétron aqui, formando o cátion, que vai ter configuração eletrônica 1s2, beleza? Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no ferro, né? Que tem configuração eletrônica 3d6, argônio 3d6, 4s2. Se nós tirarmos 3 elétrons do ferro, né? Removermos 3 elétrons aqui do ferro, nós vamos remover primeiramente 2 elétrons aqui do N de maior valor, que é o do 4s. Em seguida, nós vamos remover o terceiro, né, elétron aqui do 3D, beleza? Então, a configuração eletrônica seria argônio 3d5. Então, quando a gente vai remover elétrons, a gente vai sempre primeiramente remover esses elétrons do orbital com o maior número quântico principal, ou seja, do maior valor de n aqui. No caso aqui seria 4, aqui no caso seria 2. Agora, quando a gente pensa, né, em íons com carga negativa, ou seja, aqueles átomos que ganharam elétrons, né, esses elétrons eles vão ser adicionados também no orbital com o mais baixo valor de n possível, que tiver espaço, né, disponível. Então, para o flúor, aqui a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p5. Reparem que aqui no P, né, o máximo de elétrons, que eu consigo comportar num orbital do tipo 2p, nos orbitais do tipo 2p, seriam 6 elétrons. Então, ele tem uma vaga, concordam? Se o flúor ganhar um elétron, né, esse um elétron vai justamente para esse orbital 2p, beleza? Que seria o orbital de mais baixo valor de n com espaço disponível, beleza? Então, assim, pessoal, falando da configuração eletrônica dos íons, a gente encerra essa videoaula que falou sobre a configuração eletrônica dos átomos, né, polieletrônicos, trazendo consigo, né, o princípio de exclusão de Pauli, a regra de Hund e em função desses pilares e a busca pela configuração de menor energia, né, configuração eletrônica de menor energia, a construção, né, ou o princípio de Aufbau, que é o princípio de construção lá dos nossos diagramas das diagonais, que nos guia durante o processo da distribuição dos elétrons. Além disso, a gente viu o conceito, né, de elétrons de valência e vimos também, por último, aqui a configuração eletrônica dos íons, beleza? Então era isso, muito obrigada e até a próxima.